Irmãos, neste domingo nós vamos começar uma série de pregações na carta de Paulo aos Efésios. E vamos começar pelo capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 6. Efésios 1, de 1 a 6 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém. E aí? Nós vamos pregar sobre as bênçãos espirituais da parte de Deus para nós crentes. A carta aos Efésios, ela é uma mina de riquezas que Deus deixou para a sua igreja. Ela descortina os privilégios que Deus concedeu aos crentes desde a eternidade passada, para serem gozadas no presente, estendendo-se pela eternidade futura, por toda a eternidade do porvir. Não conhecer esses privilégios é viver como pobre, podendo ser riquíssimo. Ora, se as bênçãos materiais eram boas e eram amadas e procuradas pelos crentes da antiga aliança, pelo povo de Israel, quanto mais, irmãos, ricas não são as bênçãos espirituais que Jesus legou o privilégio de desfrutá-las na sua plenitude, legou à sua igreja. Se os crentes da antiga aliança lá atrás já utilizavam, desfrutavam esses privilégios espirituais, mesmo nas sombras, esses que nós utilizamos e vamos falar nesta noite, eles utilizavam, usufruíam, mesmo que nas sombras, quanto mais nós, estando na plena luz, deveremos usar todos essas bênçãos espirituais. Então, irmãos, a carta aos Efésios era uma grande e alvissareira boa nova para a igreja do Senhor, que ele deixou para a sua igreja amada, para que a sua igreja goze de todos os privilégios que o Senhor separou para a sua igreja. Tudo que você tem não é só isso que você goza. Há muita riqueza disponível para a igreja do Senhor. O contexto é o seguinte: Paulo está preso em Roma. Preso não por causa de maus feitos, de malandragem, de crimes, mas preso porque é um pregador da verdade. Aquele pregador que incomoda os ouvintes. E por conta disso ele está preso na cidade de Roma. O ano é o ano mais ou menos entre 60 e 62 da nossa era. Tíquico é um auxiliar de Paulo. Ele assistia Paulo na prisão. Ele era livre, por isso ele podia ter acesso à casa onde estava Paulo preso, e ele fazia a provisão, e ele era as mãos, os pés do apóstolo fora daquela casa. E ele está de partida para a Ásia, para a região de Éfeso, lá onde Paulo já havia pregado, onde havia igrejas constituídas, inclusive a igreja de Éfeso. Paulo então manda que Tíquico seja o portador de 3 cartas. E Tíquico nessa viagem vai e leva 3 cartas: a carta à igreja de Éfeso, a carta à igreja dos Colossenses, na cidade de Colossos, e a carta ao seu amigo Filemon. São 3 cartas que Tíquico vai levando em mãos. Por isso que se diz que mesmo preso, como Paulo estava, ele foi capaz de enriquecer profundamente aquelas 2 igrejas, e mais o irmão Filemon. E pasme, todas as igrejas da história até os dias de hoje, inclusive a Igreja Batista da Graça, que estará ouvindo a pregação baseado nas bênçãos que Paulo começou a descrever para a igreja de Éfeso. A carta contém 6 capítulos.
Nos primeiros 3, Paulo faz uma apresentação da doutrina. E nos 3 restantes, ele faz aplicações práticas para um viver diário. Nessa primeira parte, tudo quanto ele diz, essa parte doutrinária, está de acordo com a doutrina dos apóstolos. Aquela de Atos 2, 42. E a partir do versículo capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, ele diz assim: tudo quanto eu disse, na prática, significa isso, isso, isso e isso. Então ele detalhou, irmãos, a doutrina e a aplicação prática para que os irmãos de Éfeso pudessem ser enriquecidos, e também nós que estamos ouvindo a pregação nesta noite. O capítulo 1, ele trata especificamente das bênçãos espirituais. Então ele começa a carta descortinando todo o tesouro que Deus providenciou para a sua igreja. Ele fala no capítulo 1. Para tratar dessas bênçãos, nós vamos dividir as pregações, para irmos devagar e transmitindo para os irmãos, de forma que os irmãos possam se aperceber e possam se alegrar com toda a riqueza que Deus tem providenciado para a sua igreja santa. E nós começaremos, em primeiro lugar, com a saudação, porque a saudação que Paulo faz não é uma mera saudação. Oi, tudo bem? Como vai? Não é. Tem tanta riqueza na saudação que nós não podemos passar por ela sem detalhar para os irmãos. Então, a saudação. Versículo 1, Paulo se intitula apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Ser apóstolo, meus irmãos, é ter sido escolhido por Jesus para estar com Ele, para ouvir os ensinamentos que Ele transmitiu, que foi a plenitude da revelação, algo fantástico, nunca visto nesta terra. E depois, posteriormente, depois do dia de Pentecostes, ser lembrado pelo Santo Espírito de Deus, de forma inspirada, inerrante, autoritativa, e escrever, detalhando, guiado pelo Espírito, tudo aquilo que ouviram da boca de Jesus. Porque quando Jesus estava entre nós, ele não disse assim: vai, escreve isso aí, escreva isso aí. Ele não dizia isso aos apóstolos. Ele simplesmente estava pregando, ele não usava esboço, ele apenas abria o papiro da Escritura, lia o texto e pregava. Quando ele ensinava, fazia a mesma coisa. Então Jesus fazia isso, mas ele nunca disse: apóstolos, vão escrevendo aí, anotem os pontos da pregação, peguem um papiro e comecem a anotar. Nunca fizeram isso. Pelo contrário, Jesus disse: olha, quando o Espírito vier, ele vos fará lembrar de tudo o que eu ensinei, e então vocês vão escrever. Então o apóstolo foi alguém especial na história da salvação. Eram homens rudes, homens simples, mas que foram usados poderosamente por Deus para essa tarefa. Por isso que os escritos dos apóstolos não são coisa que eles escreveram da cabeça deles, mas eles foram usados poderosamente por Deus para escrever tudo aquilo que Jesus ensinou. Escrever em detalhes, escrever explicando. Por isso que ficou conhecido aquele conjunto de obras como a doutrina dos apóstolos, e vai de Romanos até o livro de Apocalipse. Uma maravilha para nós. Por mais que alguns deles fizessem uma ou outra anotação, nunca poderiam, irmãos, reproduzir com fidelidade, com precisão, tudo aquilo que Jesus ensinou e falou. E tudo aquilo que Jesus ensinou e falou também não foi escrito. João disse: olha, se nós fôssemos ter que escrever tudo quanto ele falou e ensinou, nem os livros todos do mundo caberiam. Então por isso que nós dizemos que eles foram dirigidos para escrever a síntese, o miolo, exatamente aquilo que Deus quis registrar na sua palavra. Por isso que os escritos dos apóstolos são infalíveis, inerrantes, autoritativos, não por causa dos apóstolos, mas por causa de Cristo Jesus, que usou os apóstolos para tal. E Paulo diz: eu fui escolhido por Deus para ser apóstolo. Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Paulo nunca procurou, irmão, ser apóstolo. Nunca procurou. Ele nunca procurou nem ser crente, quanto mais apóstolo. Quanto aos crentes, ele perseguia os crentes. Teve um dia que ele foi atrás dos crentes fora do país, no estrangeiro, na Síria, na cidade de Damasco, e no caminho se encontrou com Jesus Cristo, caiu do cavalo e foi alcançado pela graça. Ele nunca quis ser sequer crente, quanto mais apóstolo, mas agora ele está sendo apóstolo. Ele diz: eu sou apóstolo hoje é pela vontade de Deus, porque eu nunca quis ser apóstolo, não queria nem ser crente.
Depois, irmãos, ele foi comissionado para ir pregar o evangelho. Quando ele caiu do cavalo, ele foi conduzido para dentro da cidade de Damasco. Ficou lá hospedado, não é? E enquanto ele estava hospedado lá numa casa na rua direita, foi dito a um crente, o Espírito disse a um crente chamado Ananias, que fosse lá e impusesse as mãos sobre ele e o curasse da cegueira, porque ele ficou cego quando viu a luz que resplandeceu diante de si, na pessoa de Cristo Jesus. E o discípulo Ananias disse: mas Senhor, esse homem é um perseguidor, eu não posso ir. Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos reis e aos gentios. Jesus disse isso a Ananias em Atos 9,15, e Ananias foi. E daquele momento em diante, irmãos, Paulo se tornou um pregador da palavra. Agora, ele era um homem humilde, ele sabia da sua capacidade intelectual, mas ele disse: olha, tudo isso é refúgio, eu não considero nada dessas coisas, é tudo refúgio, eu quero a sublimidade do conhecimento de Cristo. Por isso ele era um homem humilde. Ele disse: eu sou apóstolo, mas eu sou o menor dos apóstolos. Aliás, eu nem era para ser apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor. Por isso que eu sou o menor dos apóstolos. Em 1 Coríntios capítulo 15, algumas páginas atrás de onde estamos, a partir do versículo 3, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro, né? E depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. As Escrituras, algumas versões dizem, foi visto por mim como um aborto, nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então essa era a condição de Paulo com relação ao seu próprio apostolado. Depois Paulo diz aqui no versículo, voltando para Efésios, no versículo 1, a quem ele dedica a carta. Final do versículo 1 ele diz assim: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Sabemos, irmãos, que o termo santo não significa alguém impecável, alguém que não tenha pecado, alguém que não peque. A palavra santo significa separado, separado pela graça de Deus, foi alcançado pela graça e separado para viver de modo diferente ao que vivia, para viver de modo diferente às pessoas ímpias do mundo, como elas vivem hoje. Então santo significa isso. Esses santos, Paulo diz, são agora fiéis. Ele diz, são fiéis, mas fiéis em Cristo Jesus, por causa de Cristo apenas, por causa da sua união com Ele. Vocês são considerados por Deus fiéis por causa de Cristo Jesus. Ele está ensinando isso na saudação. No versículo 2, o apóstolo cita aqui duas fontes inesgotáveis de riqueza que vieram sobre o crente no momento em que ele creu: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A primeira bênção é a graça. A graça. A graça, irmãos, veio sobre os efésios, salvando-os. E depois que a graça salva, ela continua outro trabalho na vida dos efésios, santificando-os. A graça veio sobre cada um dos irmãos que aqui estão, salvando-os. Mas a graça depois tem um trabalhão de santificar cada um. Então ele enaltece esse atributo maravilhoso de Deus que veio sobre nós: graça a vós outros. Aí em seguida, e paz da parte de Deus. Essa, irmãos, é a grande bênção que o homem recebeu. A grande bênção para viver aqui é ter paz com Deus. Quem não tem paz com Deus vive sob culpa permanente. Não tem sossego, nem de dia, nem de noite. Sua consciência lhe acusa como um espeto, como um aguilhão, espetando o tempo todo na consciência. Ele não tem paz, ele precisa beber, se embriagar, ele precisa fumar maconha, ele precisa tomar drogas, cocaína, heroína, para aliviar, porque ele não suporta.
ele vive em angústia, ele precisa jogar o jogo de azar, que lhe dá prazer, que lhe dá dinheiro, que ele ganha dinheiro. Ele precisa jogar na lote, na esperança de ficar rico. Ele precisa viajar, ele precisa ir para o shopping, gastar, comprar, para ter alívios. Porque senão ele não aguenta. Se é a condição do ímpio, ele não tem paz com Deus. O profeta dizia: para o ímpio, diz o meu Deus, não há paz. De dia e de noite, irmãos, ele bota as mãos na cabeça. Como o ímpio é resistente, ele resiste a vida inteira. Muitos vão 60, 70 anos resistindo ao Senhor, na dureza do seu coração, aguentando aquele espeto na cabeça, na consciência de dia e de noite. É terrível, irmãos, a culpa. Os irmãos sabem disso. Nós, como crentes, quando pecamos, sentimos a culpa imediatamente, e só sossegamos quando nos livramos daquela culpa, pela confissão e pelo perdão. Como é que um ímpio consegue viver a vida inteira sem ter o seu pecado perdoado? Só acumulando, minuto após minuto acumulando. Está uma pilha que chega ao céu, um peso na cabeça dele. Como é que ele consegue? Não tem paz com Deus. Então a grande bênção da justificação é a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ufa! Finalmente, todo o peso foi retirado. Agora eu estou livre, posso saltar. Antes eu tinha um peso de toneladas na minha cabeça. Agora eu estou livre, posso saltar. E é esse o momento que nós devemos aproveitar para crescer. Porque tudo está a nosso favor. Nós temos paz com Deus. Nada nos atrapalha. Deus nos ajuda. Deus está do nosso lado. Deus está a nosso favor. Deus está conosco. Paz com Deus. E ele diz aqui: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É isso que o apóstolo diz nessa saudação. Essa é, irmãos, a riqueza imensurável desse caráter. Até numa simples saudação, há mais riqueza, irmãos, do que todo o ouro do mundo. E nós não poderíamos passar por uma saudação tão rica dessa sem falar, sem detalhar para os irmãos. Essa foi uma primeira lição. Mas aí uma segunda lição, nós vamos agora entrar nas bênçãos. E nesta noite nós vamos falar sobre duas delas. A primeira é a eleição e a segunda é a predestinação. Primeira bênção espiritual, a eleição. A Escritura inicia a relação das bênçãos espirituais fazendo uma doxologia à bondade extrema de Deus para com os crentes. O apóstolo diz assim no versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo aqui se curva em adoração. Aquela mente fantástica que ele tinha, irmãos, de compreender essas verdades. Ele se curva em adoração a Deus Pai, pela sua bondade indizível em abençoar os crentes desde sempre, desde os céus. Paulo afirma que toda e qualquer bênção que vem do Pai sobre o seu povo, o vem através de Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ele diz aqui, toda sorte, não apenas algumas, toda sorte. Fui à feira, tinha toda sorte de frutas. Fui ao mercado, tinha toda sorte de produtos. Fui à loja, tinha toda sorte de linhas. Fui na loja de etiquetas, tinha toda sorte de etiquetas. É uma quantidade incalculável. Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ele diz assim. Regiões celestes é uma expressão muito comum aqui nos escritos paulinos. No capítulo 1, no versículo 20, ele disse assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Lugar e região, a mesma coisa. Capítulo 2, versículo 6, ele disse: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então é uma expressão que ele vai usar ainda algumas vezes na carta aos Efésios. Mas o que significa, irmãos, regiões celestes? Regiões celestes, irmãos, indica que essas bênçãos que Deus nos outorga, elas têm sua origem no céu. É lá que elas começam. Foi lá que elas foram projetadas, planejadas. É de lá que elas são enviadas, do céu.
São derramadas sobre nós diretamente do céu. Por isso que ele chama regiões celestes. E ainda ele diz que elas são dadas exclusivamente mediante Jesus Cristo. Como ele diz aqui no final do versículo 3. Toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, sempre em Cristo. Paulo sabia o que significava: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Por isso que ele satura as suas cartas, e em Cristo, por Cristo, mediante Cristo. Ninguém tem acesso ao Pai se não for por Cristo. Tudo é em Cristo, por Cristo, mediante Cristo. Assim, depois que ele louvou a Deus, nessa doxologia maravilhosa, nesse louvor ao Senhor, o apóstolo agora cita a primeira bênção espiritual: a eleição. E ele diz aqui no versículo 4, primeira parte: assim como nos escolheu nele. Está falando da eleição, assim como nos elegeu nele. Maravilha, irmãos, essa doutrina da eleição. Ela é enfatizada do começo da Bíblia ao fim da Bíblia. Indica que Deus soberanamente escolheu aqueles que ele quis salvar. Deus é quem escolhe. É uma doutrina amada por uns, mas odiada pela maioria. As pessoas odeiam a doutrina da eleição, odeiam a doutrina da soberania de Deus, mas ela está escrita na Escritura. Em Deuteronômio 7, versículo 6, Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. Tu és povo santo ao Senhor teu Deus. Tu és povo separado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Então, está aqui, irmãos, a doutrina da eleição de forma tão simples, tão clara, em 3 frases. Diz assim: primeira frase, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. Tu és povo separado ao Senhor. Tu és povo. Segunda frase, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo. Terceira frase, de todos os povos que há sobre a terra. A doutrina da eleição pura. Deus escolhe soberanamente. Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22, versículo 22, diz assim, Mateus 24, melhor dizendo, Mateus 24, versículo 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Jesus está falando da grande tribulação, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aqui não só fala da doutrina da eleição, como fala também do cuidado que Deus tem com os seus escolhidos. Na verdade, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, os meus escolhidos, que eu escolhi, tais dias serão abreviados. Versículo 24 de Mateus 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aqui a doutrina da eleição, de forma maravilhosa. Romanos capítulo 9, versículo 11, diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Fala na doutrina da eleição aqui. 1 Tessalonicenses, depois de Efésios, onde estávamos, algumas páginas na frente, tem Colossenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Paulo reconhecia a eleição dos irmãos de Tessalônica. 2 Timóteo, 2 livros à frente, capítulo 2, versículo 10, Paulo diz assim: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Os eleitos, então, eles estão nas Escrituras. Porém, irmãos, a nossa confissão diz, de forma muito sábia,
que a eleição foi feita de modo que não anula a responsabilidade do homem, que foi o único ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Não anula. Por isso que a linguagem da Escritura é tão clara em dizer, em convocar o homem à responsabilidade. Mateus 3, por exemplo, nós podemos provar isso. Mateus capítulo 3, versículo 1, versículos 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista não disse assim: vocês fiquem sentados em casa, fiquem pecando, fazendo o que quiser, porque os eleitos serão salvos de todo jeito. Nunca disse isso. Deus é soberano, Deus elege, mas os homens têm responsabilidade. Arrependei-vos, está escrito aqui. Então isso chama a nossa responsabilidade. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É uma só pregação, tanto de apóstolo como de profeta, como do Senhor Jesus. Quando ele diz arrependei-vos, está chamando a sua responsabilidade, chamando você à responsabilidade. Então isso prova que a soberania de Deus não anula o seu dever de se arrepender. Embora que quando você vá procurar se arrepender, não vai conseguir. Vai clamar pela graça de Deus, mas Deus não quer que você fique lá deitado eternamente em berço esplêndido, esperando que a eleição venha lhe alcançar. Vá atrás dela. Ele diz: arrependa-se. Procure ouvir a palavra de Deus, porque é pela palavra que você vai chegar ao arrependimento. E sabemos daquele versículo famoso de João 5,40: vós sempre resistis, não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis vir a mim para terdes vida. Homem nenhum quer se salvar. Homem nenhum quer se salvar. Então a doutrina da eleição é um fato. É um fato na Escritura, não podemos fugir. Quer você goste, quer não, você precisa enfrentar a Escritura. Ela ensina a doutrina da eleição. E Paulo apresenta, irmãos, o doutrinamento desse maravilhoso ensino da seguinte maneira. Ele cita aqui alguns aspectos. 4 aspectos ele cita. O primeiro aspecto: quem é o autor da eleição? Quem é o autor da eleição? Versículo 3, Paulo diz assim: bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está bendizendo Deus, conforme já vimos. Aí no versículo 4 ele diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, não é? Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como nos escolheu nele. Então, essa escolha é justamente a doutrina da eleição. E ela foi feita, quem tem a liderança dessa doutrina é Deus o Pai. Bendito Deus e Pai, assim como nos escolheu nele, no Filho. Então, no caso da escolha feita por Deus, ela não obedeceu esse critério da Trindade, mas foi Deus o Pai quem escolheu. Segundo está aqui, ele escolheu mediante o Filho. O Pai é aquele que tem a liderança na obra divina da escolha, da eleição. É isso que Paulo está dizendo. O segundo aspecto: qual é a natureza da eleição? Qual é a natureza da eleição? O que é eleger? Eleger é tomar uns dentre muitos. Você vai no mercado, você vai num cesto de laranjas, você escolhe algumas laranjas dentre muitas. Vai numa prateleira, dentre muitos produtos de marcas diferentes, você escolhe aquele que lhe convém. No dia da eleição para deputado, presidente, vereador, prefeito, dentre muitos nós escolhemos aquele que mais gostamos, que mais simpatizamos, que mais achamos que vai ser honesto e fazer um governo mais apropriado. Então nós escolhemos nesta base. No caso da escolha feita por Deus, ela não obedece esse critério de escolher dentre muitos os melhores. Não obedece esse critério. O critério que Deus utiliza é um critério diferente. A escolha que Deus faz não é como a nossa escolha, os melhores, mas Deus escolhe ruins dentre ruins. É assim a escolha que Deus faz. Ruins dentre ruins. Dentre muitos ruins, ele escolhe ruins. E os ruins que ele escolhe não são melhores do que, menos ruins do que os que ele não escolhe, os que ele não escolhe. Os ruins são todos nivelados. Ele escolhe ruins dentre ruins. Como saber disso? Como saber que foi assim? Basta olharmos, irmãos, o que está escrito acerca do propósito para o qual Deus nos escolheu, a natureza dessa escolha. Diz aqui o versículo 4 assim: assim como nos escolheu nele, que é a eleição,
antes da fundação do mundo, olha, escute isso aqui, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Essa é a natureza da escolha. Ele nos escolheu para sermos santos. Isso prova que nós não éramos santos. Isso prova que nós não éramos irrepreensíveis. Por isso que dizemos que Deus escolheu ruins dentre ruins. Me escolheu para ser santo. Ele não me escolheu porque eu era santo, ou porque eu iria ser santo. Ele me escolheu para que eu fosse santo e irrepreensível. Não fomos escolhidos por causa da nossa santidade e irrepreensibilidade, mas fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. É por isso, irmãos, que Paulo se desdobra em louvor aqui, gratidão a Deus. Bendito é Deus. Ele disse, bendito é Deus. Tão indignos éramos, e mesmo assim, Deus nos escolheu. Só pode ser bendito, eu só posso dizer bem dessa pessoa maravilhosa. Eu pergunto, que outra reação nós podemos ter, a não ser essa, de gratidão, de quebrantamento, de profundo senso de amor para com o Senhor. Bendito é Deus. Bendito é Deus. Ele me elegeu, me escolheu para que eu seja santo e irrepreensível. Você. O terceiro aspecto que ele fala é quem são os objetos da eleição. Quem são os objetos da eleição? Versículo 4 está dito assim: assim como nos escolheu nele. Versículo 3 está dito assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem. Observa a partícula nos. Se refere a quem? Aos crentes de Éfeso e ao escritor Paulo. Não é verdade? Nós. Bendito Deus e Pai que nos tem. Se eu disser aos irmãos que nos tem, eu estou incluindo os irmãos. Nós aqui. Então, Paulo escreve aos Efésios e os inclui na eleição, bem como os inclui, bem como se inclui assim também. Observe que Paulo disse assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem abençoado o mundo todo com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como tem escolhido o mundo todo antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível perante Ele. Ele disse isso? Não disse isso, não, de forma nenhuma. Assim como a partícula nos se refere aos crentes. Deus não escolheu o mundo todo, Deus escolheu os crentes. Em João 17, irmãos, nós vemos que Jesus disse algo interessante. João 17, no versículo 20, ele disse assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Eu não rogo somente pelos crentes que estão aqui em Éfeso. É como se Jesus tivesse: eu não rogo somente pelos crentes de Jerusalém, mas por todos os crentes que vierem a crer quando ouvirem a pregação da palavra dos apóstolos, da palavra dos pregadores. Nós, por exemplo, ouvimos a pregação dos apóstolos pela boca de pastores, pregadores fiéis. E Jesus rogou por nós: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então, os eleitos crerão, eles vão de crer. Paulo orou pelos Efésios. Paulo se incluiu, chamou de eleitos, chamou a si mesmo de eleito, chamou os Efésios de eleitos, mas também todos os crentes de todas as épocas que crerem são eleitos. Aliás, só crerão porque são eleitos, sabemos disso. Em João 17, ainda onde estamos, veja como Jesus faz claramente essa distinção aqui, irmãos. Versículo 2. Assim como lhe conferiste, João 17, 2. Assim como lhe conferiste, Jesus está dizendo que o Pai conferiu autoridade ao Filho. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Sobre toda a carne são sobre todos os homens. A fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então Jesus está dizendo: eu tenho autoridade de salvar todos os homens, mas só vou salvar aqueles que o Pai me deu. Eu só concedo a vida eterna àqueles que o Pai me deu. O Pai deu esse povo, esses eleitos ao Senhor Jesus como presente. O versículo 6, Jesus disse: manifestei o teu nome a todos os homens? Não, aos homens que me deste do mundo. Então veja, dentre os homens do mundo, Deus escolheu os seus. Não está claro isso aqui não? Dentre os homens do mundo, Deus escolheu os seus.
E no versículo 6, Jesus disse: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Não foi a todos os homens do mundo, não. Foi aos que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. E no versículo 9 tem coisa mais clara do que isso: é por eles que eu rogo. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Só os eleitos crerão. Só os eleitos crerão. Vamos pregar a todos, porque nós não sabemos quem são os eleitos, mas que só eles crerão, isso é verdade. O quarto aspecto que Paulo fala ainda sobre a doutrina da eleição é quem é o fundamento da eleição. Versículos 3 e 4, ele diz que o fundamento da eleição é Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, é o Pai. Nenhuma eleição foi feita sem ser mediante Jesus Cristo. Nenhuma. Nenhum favor salvador da parte de Deus para o homem vem sem ser mediante Jesus Cristo. Daí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14,6. Jesus, portanto, é aquele mediante o qual todas as bênçãos espirituais são concedidas à igreja, aos crentes. Ele é o fundamento, irmãos, da eleição. Por isso, da nossa gratidão a Ele. Nós temos sido ensinados a centralizar Jesus aqui na nossa igreja, no nosso culto. A centralidade de Jesus na pregação, nas orações, na leitura bíblica, nos nossos cânticos. Jesus é Jesus, Ele está aqui presente agora. Só Ele é o perfeito, então só Ele deve ser honrado, glorificado aqui nesse culto. E é isso que estamos fazendo agora. A nossa eleição veio por causa dEle, por intermédio dEle, e ela nos foi concedida, irmãos. O quinto aspecto: quando foi feita a eleição? Quando foi feita a eleição? A eleição foi feita antes da fundação do mundo, diz aqui versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Não havia mundo, não havia homens, não havia nada criado, nada. Foi ali que Deus elegeu aqueles que Ele bem quis. Não foi por obras de justiça praticadas por ninguém. Mas sequer existiam pessoas. Não foi por obras de justiça. Por isso que a eleição é uma bênção espiritual indizível. Não há palavras para descrevê-la, nem para agradecermos a Deus por tamanha dádiva, meus irmãos. Não há. Aplico perguntando o seguinte: qual é a sua gratidão pela sua eleição? Qual é? Você tem manifestado gratidão a Deus pela sua eleição? Todos os dias: Senhor, obrigado. Porque se não fosse a tua eleição, eu iria para o inferno, ou até já estivesse lá, talvez. Gritando, gemendo e chorando junto com os que estão lá agora. Que morreram, estão lá porque não foram eleitos. Não foram escolhidos por ti. Você tem essa gratidão diária ao Senhor, agradecer ao Senhor pela sua eleição. Você diz assim como Paulo: bendito é Deus, bendito é Deus, quem escolheu a mim, logo eu. Você tem dito isso? Ou você diz assim: Deus me escolheu porque eu sou bom mesmo, Deus escolheu porque eu sou justo, Deus me escolheu porque Ele viu que eu ia ser uma pessoa honesta, trabalhadora. Aí começar a destilar o currículo. É esse o seu caso? Tenho certeza que não. Se for esse, eu lhe digo que você está completamente contrário às Escrituras, porque não há fundamento na Escritura para que você diga que a sua eleição aconteceu na base dos seus méritos, porque Deus viu de antemão que você ia ser um bonzinho, um João bonzão. Não é por aí. Essa é a primeira bênção que Paulo alista. A segunda bênção espiritual: depois de dizer a Deus, de bem dizer a Deus pela bênção da eleição, o apóstolo agora fala da segunda bênção espiritual, que é a predestinação. Nome odiado, irmãos, que os irmãos não podem nem fazer a conta de tão odiado que é esse nome. A predestinação. Deus destina previamente. Destina previamente. Mas aqui a Bíblia diz: fazer o quê? Pregar todo o desígnio de Deus. Versículo 5.
Final do versículo 4. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Paulo apresenta o doutrinamento desse ensino de forma maravilhosa. Ele diz 3 coisas. A primeira, para que fomos predestinados? E ele explica esse ponto dizendo 2 coisas interessantes. A primeira coisa que ele diz, o primeiro motivo, é que nós fomos predestinados para sermos seus filhos por adoção. Versículo 5, primeira parte. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Está vendo? Enquanto nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, nós somos predestinados para sermos seus filhos. Entendeu a diferença? Fomos eleitos para uma vida prática de santidade e irrepreensibilidade. Mas fomos predestinados para um status, uma condição, sermos seus filhos. É isso que Paulo está explicando aqui. Eleitos para uma prática e predestinados para um status, uma condição. E eu fui predestinado, você foi predestinado para ser filho de Deus. Isso é um status, irmãos. Deus não nos predestinou para outra coisa, em primeiro lugar, senão para sermos seus filhos. Agora, a maravilha dessa filiação é que Deus nos predestina para sermos seus filhos conforme a imagem do filho legítimo dele. Preste atenção. Ele nos predestina para sermos seus filhos, mesmo que adotados, mas para sermos filhos conformes à imagem do filho dele. E nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu filho, disse Paulo em Romanos 8, 29. Nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu filho. Sabe o que significa isso? Que além de sermos filhos de Deus, nós ganhamos outra natureza, a natureza que somente Cristo tem, natureza cristã. Nós ganhamos essa natureza. Quando um homem adota uma criança, vai no juiz e adota uma criança, acabou de nascer, tem ali poucos dias e leva para casa, eles não têm filhos ou têm outros filhos, mas adotou aquela criança, criam com todo amor, dedicam toda a afeição àquela criança. O que dão aos filhos legítimos, dão àquele filho adotivo, tratam em pé de igualdade. Os meninos amam aquele irmãozinho. Mas tem uma coisa, esse filho adotivo nunca vai ter a natureza dos pais, nem do pai nem da mãe. Ele vai ter a natureza dos pais biológicos dele. Nunca vai ter a natureza dos seus pais adotivos. Nunca, nunca, nunca. Porque isso não passou, não foi gerado na relação íntima, não foi gerado no ventre da esposa, que recebeu parte do marido para gerar. Então nunca vai ter a natureza biológica dos pais, nunca vai ter. Mas, irmãos, nós ganhamos a natureza de Jesus Cristo, ganhamos a natureza, fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Isso é além de uma adoção pura e simples, conforme entendemos aqui na terra. E João disse, ele nos deu do seu Espírito. 1 João, capítulo 3, lá perto de Apocalipse, né? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 24. Paulo disse assim, João disse assim, e aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele é Deus, permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então a nossa natureza muda, irmãos. Ouvimos uma oração nesta noite, Senhor, graças te damos, porque mesmo tendo um coração mau, que aqui bate no nosso peito, mas nós ganhamos outra natureza, que tem vontade de fazer que tem inclinação para fazer a tua vontade, que tem desejos por ti, de orar a ti, de estar em comunhão contigo. Essa natureza nós ganhamos quando nascemos de novo, quando fomos justificados, quando fomos adotados por Deus. Há uma nova natureza no nosso coração. Esse é o primeiro aspecto que Paulo diz, para que fomos predestinados?
fomos predestinados para sermos seus filhos por adoção. Mas ele apresenta outro motivo que Deus nos deu, outro motivo pelo qual nós fomos predestinados, é para sermos para o louvor da sua glória. No versículo 6, na primeira parte, versículo 5, nos predestinou para ele. Versículo 6, para louvor da glória de sua graça. Sabe o que significa isso, irmãos? Que nós não fomos predestinados para sermos louvados, para nos engrandecermos, para sermos ovacionados, mas fomos predestinados para o louvor da glória de Deus. Você sabe o que é a glória de Deus? A glória de Deus que a Bíblia chama é a perfeição dele, a perfeição do ser dele. Ele é perfeito em todos os seus caminhos, todos os seus atributos, todas as suas obras, é perfeito. Então, essa perfeição, esse conjunto de perfeições chama a glória de Deus. Então, quando Deus chega assim, nós dizemos, ele é o glorioso. Ele é o glorioso, que ninguém há como Deus. Ele é o glorioso. Então, nós somos feitos, predestinados para a glória de Deus. Sabe o que é que significa isso? Paulo está dizendo, quando Deus predestinou você, isso foi um ato da perfeição dele, um ato da perfeição de Deus. Pergunta ao ignorante, Deus tem direito de predestinar alguém? Não, tem não. Ou predestina todos, ou é injusto. É assim que os ignorantes dizem. Odeiam a doutrina da predestinação, odeiam. Acham que Deus é injusto. Mas Paulo diz, é glorioso, é uma perfeição do glorioso. É um ato perfeito do Deus glorioso, Deus perfeito. Podem ignorantes reprovar esse ato de Deus. Podem ignorantes acusarem Deus de injusto. Mas é um ato da sua perfeição. É um ato glorioso. E ele deve ser louvado por essa glória, por essa perfeição. Deve ser louvado sim por essa perfeição. Os eleitos não eram santos nem irrepreensíveis, mas Deus os escolheu para serem santos e irrepreensíveis. Esse é um ato da perfeição de Deus. Deus os predestinou para serem filhos seus. É um ato da perfeição de Deus. Glória ao Senhor. Senhor, que perfeição é a tua. Deus quer ouvir isso na nossa boca. Quão perfeito tu és, Senhor, em ter me predestinado. Quão perfeito tu és. Digamos isso, irmãos, continuamente. Não se cale isso na nossa boca. Agora, um segundo aspecto. Por meio de quem fomos predestinados? Paulo vai dizer, por meio de Jesus Cristo também, segundo a sua vontade. A primeira coisa que Paulo diz que nós somos predestinados por meio de Jesus Cristo. Igualmente a eleição, sabe, irmãos? Nós que aconteceu por meio de Jesus Cristo, também a predestinação acontece por intermédio de Jesus. Veja no versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, e agora, por meio de Jesus Cristo, é por meio dele também. Paulo disse, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. Colossenses 1,19. Céus e terras apontam para Cristo. Todos os holofotes do céu e da terra estão assim apontando para Cristo. Ele é o glorioso, está no centro, irmãos. Toda a luz está ao redor dele. Por isso que tudo que o Pai faz é por intermédio dele. Jesus Cristo é o número 1 para Deus. Todas as coisas o Pai realiza mediante Jesus Cristo. É o filho legítimo ele. E outra coisa, como filho legítimo, sabe quanto de ciúme ele sentiu quando o Pai nos elegeu? 0. Não sentiu ciúme nenhum. Pelo contrário, ele exultou quando teve que se apresentar ao Pai para servir de bode expiatório pelos nossos pecados. Eles são imperfeitos, eu preciso elegê-los. O Pai disse, eu preciso elegê-los, mas sobre quem eu descarrego minha ira? Por causa dos pecados deles. Jesus disse, sobre mim, meu Pai. Meu filho, você faz isso. Faço, meu Pai, de boa vontade. Faço na maior boa vontade. Salmo 40, irmãos. Está escrito essa maravilha. Salmo 40, versículos 7 e 8. Então eu disse, Jesus falando, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu,
dentro do meu coração está a tua lei. Para que você entenda esses dois versículos, veja o versículo 6 que mostra o contexto. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. O contexto aqui é o seguinte: o que é que Deus exige para satisfazer a sua ira? O que é que Deus exige para disparar toda a sua artilharia de ódio contra o pecado? Sacrifícios de animais? É isso que Deus exige? Isso acontecia no Antigo Testamento como tipo, era tipológico, era, não é, uma figura daquilo que viria, o Cordeiro de Deus, que de fato ia tirar o pecado do mundo. Por isso que Jesus disse: eu sei, meu Pai, que esses sacrifícios que são realizados, eles não tiram o pecado. Eu sei que é apenas um tipo, é apenas uma figura, eu sei disso. Por isso, meu Pai, eis-me aqui, estou aqui, meu Pai. De novo lendo. Então eu disse, já que os sacrifícios de animais não servem, eu disse assim: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. Dentro em mim está a tua lei, dentro do meu coração está a tua lei. Meu Pai, eis-me aqui, eu vou para a cruz. Agrada-me fazer isso. Eu vou para a cruz numa boa, sem problemas, meu Pai. Eu quero fazer a tua vontade. Agrada-me fazer a tua vontade. Dentro do meu coração está a tua lei. Foi assim que Jesus se apresentou, irmãos, para nos substituir na cruz, para evitar que nós fôssemos para a perdição eterna. Foi assim que ele se apresentou, com essa boa vontade toda. Como não amar uma criatura dessa? Como não exaltar uma criatura dessa ao posto mais elevado do universo? Como não chamar Jesus de Altíssimo? Como não chamar? Tem mais, irmãos. Quando ele recebeu os crentes, porque à medida que os eleitos iam chegando sua hora da chamada eficaz, o pai ia levando esses crentes para os braços de Jesus. Tome, meu filho, tome esse, vem Diogo, e vem Débora, e vem cada um de nós, vem jogando nos braços do pai. Aí Jesus disse assim: todo aquele que o pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eu estou com esse peso aqui, está um peso medonho, estamos juntando muita gente com um peso medonho. Em Hebreus capítulo 2, versículo 13, na segunda parte, está escrito que Jesus disse assim: eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. O que é que Jesus está dizendo? Que quando ele recebe os crentes, ele os apresenta. Ele os apresenta, irmãos, sem nenhuma vergonha. Sem nenhuma vergonha. Apresenta com o maior prazer. Seu filho já teve vergonha de lhe apresentar como pai? Como mãe? Seu filho já teve vergonha? Você já teve vergonha de apresentar seu filho? Porque seu filho é isso, seu filho é aquilo. Eu tenho vergonha de você. Você já disse ao seu filho: eu tenho vergonha de você? Você já ouviu do seu filho: eu tenho vergonha do senhor, meu pai? Já ouviu da sua filha: eu tenho vergonha da senhora, mamãe? Já ouviu isso? Pois Jesus nunca tem vergonha de nós. Eis aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Ele faz questão de apresentar. Por isso, irmãos, que em João 17, 24, ele disse assim: meu pai, a minha vontade é que onde eu estiver, estejam também os que me deste. Jesus não sentiu ciúme nenhum, irmãos, por conta dessa adoção. Pelo contrário, ele cooperou em tudo. Por isso que nós somos predestinados por meio de Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que Paulo diz, falando sobre por meio de quem fomos predestinados. E a segunda coisa que Paulo diz é que Deus fez isso segundo o seu propósito e não segundo o nosso. Versículo 5: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito é consentimento, concordância, anuência, autorização. Então nós fomos predestinados segundo a autorização do Pai. Deus, somente Deus decidiu. Somente Deus participou dessa escolha, desse processo decisório.
Irmãos, pecador nenhum entrou no conselho do Senhor. Pecador nenhum entrou no conselho do Senhor. Entrar no conselho do Senhor para decidir. Vá lá em Brasília e entre no gabinete do presidente para decidir junto com ele. Vá, você não é cidadão brasileiro? Vá lá para ver se ele permite. Mas alguns entram, né? Ministro disso, ministro daquilo, não entra. Participar do conselho. Mas no conselho do Senhor, somente ele decidiu. Foi o beneplácito de sua vontade que me fez ser predestinado. Somente ele decidiu. Jeremias 23 diz uma coisa interessante que os irmãos devem gravar. Jeremias 23, versículo 18, diz assim: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem foi? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Jeremias está falando aqui no conselho do Senhor, no momento em que ele decreta as coisas, no conselho da sua vontade. O alto conselho está reunido. A gente já ouve muitas notícias. O alto conselho da ONU está reunido. O alto conselho da OTAN está reunido. O alto conselho do céu está reunido. Qual foi o pecador que entrou lá? Qual foi o pecador que entrou lá? Eu fico, irmãos, com aquela certeza de que se está praticando o maior ridículo quando vejo o evangelho sendo apresentado ao pecador e dizendo: ó pecador, é você que escolhe se tornar filho de Deus. É você que escolhe. É você, pecador, que escolhe ir para o céu ou não. É você. Os pregadores dizem isso. Como se esse pecador miserável tivesse estado no conselho de Deus e decidido juntamente com Deus lá na eternidade passada. Que mentira, irmãos. Como tem falsos pregadores nesse mundo, ensinando essas mentiras ao povo. É um absurdo que esses falsos pregadores apresentem um Deus tão fraco. Um Deus tão fraco. E um pecador tão forte, tão soberano. É um absurdo. Mas não é assim, irmãos. Antes a Escritura apresenta um Deus absolutamente soberano, que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E o beneplácito para que eu fosse predestinado foi dele. A autorização, a concordância, a anuência foi dele. Pecador nenhum entrou no conselho do Senhor, até porque nem pecador existia nessa época. Não existia nada, somente a solidão de Deus. A criação, nada tinha sido feito ainda, e Deus já me predestinou. E o terceiro aspecto que Paulo fala é: por que fomos predestinados? Por quê? E Paulo diz: ó, você foi predestinado por amor e pela graça. Por amor e pela graça. Então Paulo afirma essas duas razões para explicar o porquê de Deus nos ter predestinado. Veja a primeira frase, a última frase, melhor dizendo, do versículo 4, e entrando pelo versículo 5. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. E em amor nos predestinou para Ele. Fomos predestinados porque Deus nos amou. Simplesmente isso. Essa é a resposta. Agora, se você me perguntar: pastor, e por que Deus me amou? Eu não sei responder, nem a Bíblia diz. Por que foi que Deus me amou? Mas diz que eu fui predestinado porque Ele me amou. E em amor nos predestinou para Ele. Está bem claro aqui. Agora, conclua comigo. Se muitas pessoas vão para o inferno, é prova clara de que Deus não amou a todos os homens. Deus não amou a todos os homens. Deus amou os seus eleitos. Por isso que os predestinou para serem seus filhos. Ele nos amou com amor eterno, diz Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. E por isso, irmãos, Deus derramou sobre nós o seu sangue. Só que o sangue de Cristo foi derramado lá na cruz do Calvário, de forma real, mas ele estava no decreto, sendo derramado lá na eternidade passada. Pedro diz na sua primeira carta, veja que coisa maravilhosa. 1 Pedro 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Agora, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O sangue de Cristo foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, manifestado ali na cruz do Calvário. Mas ele foi conhecido antes da fundação do mundo.
João falou, irmãos, do amor que Deus tem por nós. O amor de Deus está sobre... João 4,16, 1 João, nós estamos em Pedro, 1 João, algumas páginas na frente, capítulo 4, versículo 16. João disse assim, 1 João 4,16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Porque nós conhecemos, porque temos experimentado, por isso que nós conhecemos aquilo que experimentamos. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Então nós somos predestinados porque Deus nos amou. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto que Paulo fala, explicando por que nós somos predestinados, é para manifestar a sua graça. Olha a primeira frase do versículo 5 de Efésios 1. Primeira frase. Nos predestinou para Ele. Agora veja o versículo 6. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então Ele nos predestinou para o louvor da glória da sua graça. Ele nos predestinou também para dar louvor à sua graça. Para que os homens digam assim, maravilhosa graça, isso, assombrosa graça, a ponto de salvar um pecador da minha estirpe. Que coisa! Se a graça de Deus não fosse derramada sobre mim, eu jamais seria salvo. O pecador vai dizer isso. Então, quando ele diz isso, ele está louvando a graça de Deus. Até hoje ninguém nunca foi salvo a parte da graça. Ninguém na face da terra. A graça é o único meio pelo qual Deus nos salva. Deus diz assim, eu lhe salvo pela graça. Eu lhe salvo por favor. Se você não gosta de favores, se você não quer ficar devendo favor, você nunca será salvo. Você me deve a sua salvação. Você está me devendo o favor que eu lhe prestei, sim. Favor que eu lhe prestei foi um favor salvador. E cabia exclusivamente condenação. Você é salvo por favor. Baixe sua bola. Baixe sua bola. É isso que é louvar a graça de Deus. Essa mercê maravilhosa. Não existe mérito no homem que recebe a eleição. Você é eleito, você é salvo, seu mérito é zero. Pelo contrário, você tem demérito. É assim que os homens darão glórias à graça de Deus. E eu chego na conclusão dizendo o seguinte: qual tem sido, meu irmão, a sua gratidão a Deus mediante essas bênçãos espirituais? De toda sorte de bênçãos espirituais já vimos duas: eleição e predestinação. Qual tem sido a sua gratidão a Deus porque Ele lhe deu essas bênçãos? Você é grato o tempo todo, ou você sequer admira tais bênçãos recebidas? O que sai da sua boca é só reclamação. Você procura usufruir, deliciar-se com essas bênçãos espirituais, ou você fica o tempo inteiro catando bênçãos materiais aqui e acolá, ligando a TV no meio da madrugada para ouvir os falsos pregadores prometendo falsas bênçãos? E quanto à sua santidade, você cumpre, meu irmão, esse papel para o qual você foi eleito por Deus? Porque você aprendeu aqui nesta noite que você foi eleito para ser santo e irrepreensível. Você cumpre esse papel para o qual Deus lhe elegeu? Ou seu viver é um viver sem santidade, vivido pela carne, de forma repreensível? E quanto à sua filiação, você medita nesse privilégio de ser filho de Deus? Sou filho de Deus por adoção, ganhei a natureza do filho de Deus. Que importância eu dou a isso? Ou você não dá nenhuma importância a isso? Não procura viver como um autêntico filho de Deus? Será que você considera que por ter sido predestinado para ser conforme a imagem de Jesus, você é diligente? Não, eu tenho sido realmente diligente em perseguir, em imitar o meu Senhor, em imitar o meu irmão legítimo. Eu tenho sido persistente em perseguir. Você é esse crente, você se diz isso. Deus está satisfeito com os resultados da eleição e da predestinação que Ele fez vir sobre você. Deus pode dizer assim a seu respeito: eu estou satisfeito com essa pessoa, com esse crente, porque eu o elegi para ser santo e irrepreensível, e ele tem sido.
Eu o predestinei para ser conforme a imagem do meu filho. E ele tem perseguido esse foco. Deus pode dizer isso a seu respeito. Deus pode dizer: valeu a pena eu ter elegido fulano de tal para ser santo e irrepreensível. Valeu a pena eu ter predestinado fulano de tal para ser meu filho. Só me dá prazer. Eu digo com ele, como disse com meu filho Jó: tens visto meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Certamente Deus disse a respeito de Jó: valeu a pena eu ter eleito Jó para ser santo e irrepreensível. Valeu a pena eu ter predestinado Jó para ser meu filho. Ô homem, para me dar prazer. Por isso que eu coloco ele na vitrine. Deus coloca você também na vitrine. É esse o seu caso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.